Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus possa estar trazendo hoje uma palavra realmente, como se Ele revelou ao meu coração, seja revelada ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O tema da mensagem, né? Na verdade, o tema é relacionamento genuíno com Deus, e a mensagem se chama Chamando a Intimidade. Poderia ter outros nomes, mas eu preferi essa, Chamando a Intimidade. Por quê? Porque é a fonte de tudo. Eu vou precisar de ajuda de vocês, eu vou estar, quando eu pedir para ler alguns versículos, mas esse aqui eu vou ler. A palavra-chave para Deus hoje, para a nossa vida, é o chamado à intimidade. Por quê? Porque a intimidade com Ele transforma tudo. Amém? A intimidade com Deus transforma tudo. Um versículo que eu creio que todos conhecem e que fala muito ao meu coração e que foi a base do tema da mensagem, está escrito em Jeremias 33:3, que diz assim: clama-me e respondeste-ei, e anunciarei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabeis. Amém? Então, aqui Deus mostra que Ele deseja um relacionamento próximo, aonde Ele vai revelar a sua vontade, os seus ministérios, aqueles que o buscam com sinceridade. Com sinceridade. Então, eu quero trazer para vocês, eu dei o nome, assim, Fundamentos de um Relacionamento Genuíno, e vou estar falando aqui por ponto. Primeiro ponto desse versículo que eu citei primeiro, sinceridade e transparência. Eu gostaria que alguém lesse para mim o Salmo 139, versículo do 1 ao 4. Por favor, irmãos. Alguém pode ler? Eu leio. Senhor, então, tu nos sondas e nos conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Amém. E se nós fôssemos ler até o 18, aí a gente ia ver o tanto como Deus realmente Ele nos conhece. Mas vamos nos reter do 1 ao 4. Então, eu quero dizer para você, Deus conhece o nosso coração. Deus me conhece completamente. Deus te conhece completamente. Ele sabe tudo sobre você, sobre mim. Desde os meus pensamentos, os seus pensamentos, as suas ações, e mesmo o que vamos falar antes mesmo de falar. Amém? Nada está oculto para Ele. Deus conhece porque Ele está perto de você. Você nunca está sozinho. Ele diz aqui, se você vê, você vê. Você nunca está sozinho. Você não é esquecido. Eu não sou esquecida por Deus. Deus me vê, Deus te vê, Deus compreende cada detalhe da sua vida. E Deus se importa com você, Deus se importa comigo. O fato de Deus saber tudo sobre você não é para te condenar ou me condenar, mas é para demonstrar o seu amor e o seu cuidado. Então, eu quero dizer para você hoje, aquilo que muitas vezes você teme ter sinceridade com Deus e ser transparente com Ele, seja, porque Ele já está vendo tudo e Ele sabe de tudo, e Ele pode te entender perfeitamente e resolver
aí o que está te atrapalhando de você seguir em frente. Outro fundamento, segundo ponto, oração com diálogo, né? Muitas vezes nós oramos, talvez por quê? Por um ritual, por um momento para pessoas ou para cumprir um término, um apontamento, assim, não, hoje eu já orei. Não, a nossa oração, ela tem que ser uma conversa íntima com Deus, ouvindo a sua voz, falando com Ele. Um pai, por quê? Porque Ele é um pai amoroso, Ele vai te entender. Então, quando eu converso, Deus me escuta. Então, eu gostaria que alguém abrisse aí para mim Filipenses 4, de 6 ao 7. Esse é um ponto que nós vivemos muito, querido, muito, 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 muito mesmo. Precisamos exercer isso na nossa vida de intimidade com Deus. Amém? Podem ler? Amém. 4, 6 e 7? Não, é capítulo 4, do 6 ao 7. Desculpa. Isso mesmo. Há um só corpo. Perdão, estou em Efésios. 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Então, eu quero dizer, amados, que Deus, hoje, no primeiro ponto aqui, de uma oração com diálogo, Ele aqui te chama, não se preocupe, ore. Em vez de ficarmos ansiosos, aflitos, apresente a nossa necessidade a Deus, por meio de quê? De um diálogo, de uma oração sincera, sabe? De expor, sem um ritual. Eu vou contar um testemunho breve aqui, rapidinho, para vocês, para a gente não perder o tema. Quando a Rafaela era criança, ela ia fazer a 6ª série, eu morava em Brasília, ela estudava numa escola particular, e na época quem pagava essa escola era o meu ex-marido, e eu confiei, nenhuma vez durante o ano, eu fui lá para saber se realmente estava sendo pago, e eu não sei qual o motivo que eles nunca mandaram cobrança. Quando foi para renovar a matrícula, que seria para a 6ª série, eu fui renovar e eles, na minha cara, falaram assim, olha, eu sinto muito, a senhora não pode renovar porque está devendo um ano escolar, ou era um ano ou 2, não lembro, e não tem como, não, era 2 anos, 2 anos que seu marido não está pagando, pagou uma parte, seu ex-marido pagou uma parte, mas uma outra parte está dependente, então 1 ano certo, era certo mesmo. E ele falou que a outra a gente podia até negociar, eu falei, Aí ele disse assim, olha, e eu só dou o histórico da sua filha se você pagar, que está tudo. Nisso, meu ex-marido tinha deixado Brasília, eu não tinha contato com ele. E aí, como que eu ia falar para minha filha? Ela amava essa escola, ela amava. E impossível de eu pagar essa escola, porque eu já tinha a minha mãe, meu irmão, a Tayane, a minha filha, tudo uma responsabilidade. E aí eu fui para Deus, né? Mas mesmo assim, antes de eu ir para Deus, eu fui na escola onde eles me indicaram que eu poderia fazer a matrícula. Quando eu cheguei lá nessa escola, a pessoa falou que não fazia a matrícula sem esse papel, dizendo que ela tinha feito tudo direitinho, a 5ª série. Aí eu falei assim, realmente tenho muito o que fazer. Quando foi pela manhã cedo, do outro dia, eu falei assim, não, eu vou ter que ir na escola outra vez, vou ter que ir. Aí eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu quero tomar um café com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com Jesus. E ali naquela mesa, eu preparei 3 xícaras de café. E eu falei, Deus, aqui eu estou como mãe.
O Senhor sabe que eu poderia falar lá naquela escola, me comprometer, que iria pagar, mas o Senhor sabe, né, Espírito Santo de Deus, que se eu fizer isso, com certeza eu não vou conseguir, vai ser uma coisa que não está no meu limite. Aí ali eu conversei, expus, chorei, depois me acalmei, e aí quando foi no outro dia, eu tinha ligado no final da tarde para a escola, dizendo que eu iria no outro dia pegar o papel, que eu precisava do papel para matricular minha filha. E eu entreguei ali na mão de Deus, confiante que se fosse eu como Meire, eu simplesmente ia lá, assinava tudo, negociava como Meire, como mãe, e fazia aquilo ali. Mas eu não queria fazer uma coisa errada. Eu não queria fazer uma coisa que fosse me prejudicar e prejudicar mais ainda a minha filha e dar mau testemunho. E aí, naquele outro dia cedo, eu me levantei decidida que eu iria à escola, o telefone tocou, eu atendi, e aí era da escola da minha filha. E sendo que já tinham me ameaçado, que o diretor da escola era inegociável com ele. Eu ia falar, mas era inegociável. Mas eu iria falar assim mesmo, porque Deus ia comigo. E aí aquele telefone tocou, e eu falei assim, ele falou assim, alô, quem está falando? Eu falei, a mãe da Rafaela. Falou que era da escola, eu falei que era a mãe da Rafaela. Ela falou assim, olha, a senhora pode vir fazer a matrícula dela. Eu disse, mas como? Não. O diretor falou que está perdoada a dívida e que ela tem 1 ano de escola e que os livros também são pagos. Detalhe, irmão, nessa escola só funcionava até a 6ª série, então por isso ela teve só até a 6ª série, acredito que Deus deu naquela escola. Então eu quero dizer que eu não tive que pagar nada, os livros foram pagos, o ano de escola foi pago. Numa conversa sincera com Deus. Quando a gente não pode, não pode. Não é verdade? Então, eu quero dizer para vocês, o segundo ponto, o primeiro ponto, não se preocupe, ore. O segundo ponto, se alegre. Se alegre no Senhor. O versículo fala isso. Você vai dizer, como me alegrar assim? Porque a nossa alegria é a do Senhor. A nossa alegria tem que ser verdadeira, e a única alegria verdadeira é no Senhor. Outro dia, a apóstola Mara falou aqui na live, perto está o Senhor de mim e de você. Então, não tem motivo para estarmos tristes, abatidos. O mundo lá fora é conhecido através de nós, por pessoas como nós, como filhos como nós, pela nossa alegria diante das situações. Por quê? Porque a nossa alegria não é as situações. A nossa alegria é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, terceiro ponto, ação de graça. Eu achei lindo esse louvor que a pastora Maristela estava cantando. Ao orar, não apenas peça, mas também agradeça, reconhecendo o cuidado de Deus com você, reconhecendo que Ele cuida de você. Muitas vezes, né, eu estou orando aí por um apartamento, mas eu já entreguei na mão de Deus. Às vezes é o que eu quero, mas não é o que Deus tem para mim. E se for o que Ele tem para mim, eu vou achar esse segundo ponto, que Ele tem ou que não tenha. O segundo ponto é a paz em Deus. Quando você entrega tudo a Deus, Ele te dá uma paz sobrenatural, que vai além do entendimento humano. Quando o seu coração é do Senhor, a sua mente também é de Cristo. Então, é essa paz que o mundo não conhece. Muitas vezes pode pensar até que você não é bem da cabeça diante de tantas situações, mas somos, porque nós não nos retemos ao que vemos, ao que precisamos, mas ao que temos, que é Jesus na nossa vida, é a salvação, é a certeza que um dia vamos morar na eternidade com Deus. Terceiro fundamento se chama buscando pela santidade. Um relacionamento verdadeiro com Deus nos leva a desejar viver segundo a sua vontade. Isso significa a práticas
que nos afasta dele e buscar uma vida de obediência. Queridos, enquanto eu peço uma pessoa para procurar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Enquanto a pessoa estiver procurando, eu vou estar falando aqui algo. Essa é a verdadeira. Quando você está buscando a Deus, quando você busca essa intimidade, sabe, aqueles carrapichos, aquelas coisas que ainda estão querendo te pegar, te cercar, aquelas coisinhas que a gente acha que é boa ou que é para a nossa vida, a gente começa a ser incomodado. E a gente começa a se afastar dessas coisas, como buscando obedecer a Deus. Alguém já achou? Alguém pode falar. 1 Pedro. Alguém procurou para mim? Marisa, você disse que sim, pode ler. 1 Pedro 1,16, é isso? 15 ao 16. Do 15 ao 16, amém. O 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as coisas, é isso mesmo, meu Deus. Então, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém. Então, aí, Deus, aqui, ele nos chama para viver em santidade. Primeiro ponto, santidade com estilo de vida. Assim como Deus é santo, ele deseja que você também viva de uma maneira separada e dedicada a ele. Amém? Segundo ponto, santidade em todas as áreas. Muitas vezes queremos reservar algumas, mas aqui Deus nos chama para ser santos em todas as áreas, não apenas na igreja ou em momentos de orações, mas em suas palavras, pensamentos e atitudes e nos seus relacionamentos. Nosso relacionamento, ele tem que ser fundamentado em santidade. Amém? Terceiro ponto, obediência ao chamado de Deus. Hein? Ontem nós vimos muito sobre isso. Então, vai aí. Santidade para o seu chamado. Santidade não é uma opção, mas é um chamado direto de Deus para aqueles que o seguem. Santidade não é algo impossível, mas uma caminhada diária com Deus, permitindo que ele transforme sua vida e reflita o seu caráter na minha vida e na sua vida. Amém? Então, a santidade não é algo impossível, mas ela é conquistada diariamente, assim que você permita que Deus te transforme. Quarto ponto, estudo e meditação na palavra de Deus. A Bíblia é a principal forma de conhecer a Deus e sua vontade. Quando meditamos nela, aprendemos mais sobre o seu caráter e nos fortalecemos espiritualmente. Amém? Na verdade, querido, esse aqui é o quarto ponto, mais do fundamento, tá? Eu vou pedir aqui para vocês abrirem a palavra para mim no Salmo 119, versículo 105, um versículo muito conhecido por todos. Então, precisamos estar meditando na palavra de Deus. Por quê? Vocês vão saber. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus, ela te guia, ela te conduz
Assim como uma lâmpada ilumina o caminho da escuridão, quando está tudo escuro, ou um caminho que você vai passar por ele e ele está muito escuro, a Bíblia te mostra a direção certa. Por mais escuro, onde você está passando, onde você mesmo não está conseguindo enxergar quase nada, o livro certo, a palavra certa, a meditar é na palavra de Deus. Amém? Primeiro, a palavra de Deus é como diz, ela está nos guiando. Segundo, ajuda nas nossas decisões. Quando você estuda, medita na palavra de Deus, você recebe sabedoria para fazer conforme a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus é perfeita. Não tem como erro, não tem como errar. Terceiro, protege dos tropeços. Essa palavra assim, tropeço, geralmente a gente usa muito no Nordeste, né? Falando assim, eu tropecei, né? Mas a verdade é que seja disso, se aplica também para nós. Quando você não se deixa ser guiado pela palavra de Deus, você pode tropeçar. E feio. Mas a Bíblia revela verdades que vão te livrar e me livrar de enganos, que ajuda a andar com segurança e fé. Aqui Deus nos encoraja a buscar a palavra diariamente, pois ela é essencial para a nossa caminhada com Ele. Amém. Vamos agora para o quinto fundamento: relacionamento no Espírito. Amém? Eu gostaria que alguém abrisse Romanos 8,14. Enquanto a pessoa abre, depois que abrir, antes de ler, eu vou só comentar aqui um pouquinho. Caminhar com Deus envolve ser guardado pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina, nos consola e nos direciona, não é? Olha, eu sou guardado pela direita, eu sou guardada pela esquerda, eu sou guardada pela frente, eu sou guardada por trás. Ele nos envolve. Isso significa ser envolvido e guardado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém achou, por favor? Amém. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito como filhos de Deus, somos chamados a viver sobre a direção do Espírito, que nos orienta a cada decisão e nos ensina a caminhar na verdade e nos fortalece na dificuldade. Olha, nos chama, nos orienta nas decisões, nos ensina no caminho da verdade e nos fortalece nas dificuldades. Não sei qual é a sua dificuldade, eu sei a minha. E a fonte de Deus ser suprida é a palavra de Deus, é ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo ponto, identidade como filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas confirma a nossa identidade como filhos de Deus. Amém? Amados por Deus. Não pode ser superficial, mas uma experiência profunda de intimidade com o Pai. Essa intimidade não pode ser hoje, com o Espírito Santo, amanhã, meio caminho, depois da manhã, nem um caminho, nem um pouquinho, nem um pocão. Ela não pode ser superficial, ela tem que ser constante, ela tem que ser inabalável, porque você tem que estar com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, em todos os seus caminhos, para que a sua identidade seja revelada. Aonde você chegar, você não precise nem falar, porque aquele que sabe quando você chega, você não vai se intimidar, ele vai sair do seu caminho, porque
a identidade como filho de Deus está refletida em você. E o inimigo não tem poder sobre você. Por quê? Porque você tem experiência profunda com o Pai. Você é filho de Deus, amado por Deus. Amém? Terceiro ponto, o Espírito Santo como guia. Ele nos guia, ele nos consola a viver de acordo com a vontade de Deus. Deus nos conduz para uma vida que honra ao Senhor. Ele quer nos conduzir, o Espírito Santo, para uma vida que vai honrar a Deus. Ele quer nos lembrar que a verdadeira caminhada cristã é um caminho do Espírito, querido. Eu não posso caminhar sozinho. Eu sou humano, eu sou um ser, mas eu sou espírito. Então, ele te chama para ser guiado e a caminhar no Espírito. Essa mensagem é para mim, primeiramente. Mas eu oro a Deus que chegue até aos que estão ouvindo e os que vão ouvir, que ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a capacidade de ele te aconselhar e aconselhar e a viver uma vida de maneira que reflita a sua identidade como filho de Deus, como eu já disse, aonde quer que você chegue. Sexto fundamento e último, amor ao próximo. Eu gostaria de pedir, já que a minha querida está lendo para mim, 1 João 4, do 7 ao 8. Enquanto ela acha aí, eu vou estar falando algo. Um sinal de um relacionamento genuíno com Deus é refletido na maneira como tratamos os outros. Amar o próximo é um mandamento, não é? Jesus disse, o segundo maior mandamento, Jesus fala, amar o seu próximo como a si mesmo. Achou, querida? Amém, amém. 1 João 4, 7, 8. Não, do 4, 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 8. Sim, amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Então, como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo, né? O amor é a essência de Deus. O amor não é apenas o que ele faz, mas ele é amor. Não foi isso que nós vimos aqui também, que a apóstola falou? Deus é amor. Não é apenas o que ele faz por mim, por você, o que ele deu seu filho por um grande amor para morrer por nós, mas é porque ele é amor. Então, portanto, se estamos em um relacionamento genuíno com ele, o amor deve fluir naturalmente em nós, para os outros. Isso tem que ser uma coisa normal. Segundo ponto. Primeiro ponto, amor é a essência de Deus. Segundo ponto, amor ao próximo é um reflexo da nossa comunhão com Deus. Amor ao próximo é um reflexo da nossa comunhão com Deus. Amém? Quando amamos verdadeiramente as pessoas, o nosso arredor, mostramos que conhecemos a Deus e que ele habita em nós. Nosso amor ao próximo é um testemunho da nossa relação ou do nosso relacionamento com Deus. Amém? Próximo ponto, amor é um mandamento essencial. Amém? Não é uma opção, mas é uma ordem divina. Deus nos chama a amar de maneira prática, como ele nos amou. A chave daqui
do amor é a base, é amar a Deus sobre todas as coisas e demonstrar o amor dele por outras vidas. É a nossa caminhada cristã. Então, o amor, ela tem que ser a nossa base da nossa caminhada cristã. Deus nos lembra que o amor é a chave para um relacionamento. É ou não é verdade? Sem amor, eu não posso amar ninguém, nem as minhas filhas, nem o próprio Deus, primeiramente. Então, eu tenho que amar. E se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, também é complicado. Então, eu tenho que amar o meu próximo. Amém? Uns aos outros. Estamos vivendo de acordo, e aí nós vamos viver de acordo com a natureza de Deus. Porque quando nós amamos ao nosso próximo, nós estamos vivendo de acordo com a natureza de Deus e fazendo a sua vontade. Amém? Deus hoje está te chamando e me chamando para um relacionamento genuíno com Ele. Não é um relacionamento sobre perfeição, mas sobre entrega. Porque perfeito, amado, só Jesus. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Então, eu quero dizer para mim e para você hoje, Deus está nos chamando a um relacionamento de entrega, de confiança constante nele. Quanto mais eu busco, quanto mais buscamos sua presença, mais experimentamos o seu amor e direção em nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês hoje, Deus deseja que nós nos aproximamos dele com um coração puro, em verdade, um coração puro e verdadeiro, sem máscaras ou formalidades religiosas, né? Para que religião não salva, religião não traz intimidade com Deus, intimidade com a palavra e com ele. Isso sim é o que fazemos de maior para as nossas vidas, em termos de relacionamento com Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês, não espere a perfeição, não espere, só confie e cresça com o Senhor a cada dia, buscando a sua presença, buscando o seu amor, buscando a sua direção, porque Ele ama muito. Então, eu quero dizer que Deus, Ele quer que nos relacionamos com Ele no Espírito, onde a nossa confiança não seja apenas emocional ou superficial, mas profunda, transformadora, que possamos ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade e caminhar segundo os seus propósitos. Amém? Eu quero orar por você e que Deus possa, em nome de Jesus, trazer primeiramente para a minha vida e depois para todos que vão estar ouvindo essa mensagem. Amém? Querido Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Paizinho amado, porque o Senhor tem buscado da nossa sinceridade. Pai, o Senhor tem buscado, Senhor, que sejamos simples, mas que tenhamos um diálogo, Senhor, com o Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada minuto, no decorrer do dia, porque quem ama, Senhor, quer estar perto. Então, Senhor, que esse amor, ele seja despertado nas nossas vidas e que possamos, Senhor, buscar essa intimidade completa no Teu Espírito, Pai, na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, como o irmão Azul orou aqui, Senhor, queremos não ser melhores, mas queremos ser diferentes, queremos ter uma vida com o Senhor, queremos viver o melhor dessa terra. Não é estar aqui para fazer o melhor para ir para o céu, mas é viver os teus propósitos neste mundo, Pai, em nome de Jesus, porque antes o mundo era difícil, hoje o mundo é difícil, mas a tua palavra vive e reina ontem e amanhã. Então, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa, Senhor,
para vivermos a qualquer desafio. E mesmo quando perdemos, ganhamos, como Paulo dizia, que o morrer é lucro. E qualquer perda, Senhor, que tenhamos, que não é da tua vontade, é lucro. Glória a Deus, aleluia e glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês.